Boa noite, e está no ar o Jornal BKM, trazendo notícias exclusivas para vocês. Na edição de hoje, Hamas liberta o terceiro grupo de reféns em Gaza. Influência do calorão nas buscas para Black Friday de 2023. Bolsonaro não vai em manifestação por apoiador morto em Papuda. Fique também com o nosso Radar do Tempo com Johnny Pinho. E no mundo dos esportes, virais das redes, ainda tem choro de Renato Gaúcho em derrota para o Atlético Mineiro. Everton do Palmeiras admite surpresa com brasileiro. Palmeiras sustenta a liderança com poder de reação e faz conta em disputa por título. E não fica por aí. Palmeiras sobe a chance de título para 56% e Flamengo tem 24%. Libertadores de 2024. Fique agora com as notícias que foram preparadas diretamente para você. Hamas liberta o terceiro grupo de reféns em Gaza durante cessar-fogo temporário na guerra com Israel. O grupo tem 14 israelenses, um deles também com cidadania russa, e 3 tailandeses. O governo egípcio informou também que recebeu, na manhã do dia 26 de novembro, uma lista com 39 palestinos que devem ser soltos por Israel. O Hamas soltou no dia 26 de novembro, domingo, 14 reféns israelenses, um deles sendo de cidadania russa e 3 tailandeses, sequestrados no ataque do grupo terrorista ao Estado Judeu em 7 de outubro, quando começou a guerra. As pessoas liberadas foram sendo encaminhadas a agentes da Cruz Vermelha na fronteira de Gaza com o Egito. O governo egípcio, que está envolvido na mediação dos reféns, declarou que recebeu, na manhã do dia 26 de novembro, uma lista com 39 prisioneiros palestinos que devem ser soltos por Israel. Eles estavam presos no país desde antes do início da guerra. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido solto. A libertação dos presos faz parte do acordo de trégua de 4 dias, a depender das negociações. Segundo a agência Reuters, a libertação do cidadão russo é um agradecimento à posição de Moscou sobre a guerra. Nos 2 primeiros dias de trégua, o Hamas libertou 41 reféns e Israel soltou 78 palestinos. Cessar fogo. O acordo de trégua entre Hamas e Israel começou a vigorar às 7 horas no horário local, 2 horas em Brasília, de sexta-feira, dia 24 de novembro. O cessar-fogo vale no norte e no sul de Gaza, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores do Catar, que mediou o acordo. O Catar disse que uma sala de operações em Doha monitora a trégua e a libertação dos reféns, e mantém linhas diretas de comunicação com Israel, com o escritório político do Hamas em Doha e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. No sábado, dia 25 de novembro, o jornal israelense declarou que Hamas encontrou de 10 a 20 reféns que podem potencialmente ser libertos durante o acordo de trégua. Caso o cenário se concretize, a expectativa é que a trégua dure até quarta-feira, que foi dia 29 de novembro. E vamos relembrar o que aconteceu. Em 7 de outubro, homens armados do grupo terrorista Hamas atravessaram a cerca da fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas e capturaram cerca de 240 pessoas,
de acordo com os israelenses. Nesse mesmo dia, Israel declarou guerra ao Hamas e começou a atacar a faixa de Gaza. Cerca de 13 mil habitantes de Gaza foram mortos pelos bombardeios israelenses, cerca de 40% deles crianças. Segundo autoridades de saúde palestinas ligadas ao Hamas, esses números não foram checados por alguma entidade independente. Os serviços de saúde palestinos disseram que tem sido cada vez mais difícil manter uma contagem atualizada, pois os serviços de saúde têm sido prejudicados pelos bombardeios israelenses. Antes do cessar-fogo de sexta-feira, dia 24 de novembro, os combates estavam ainda mais intensos do que o normal. Jatos israelenses atingiram mais de 300 alvos e tropas estavam envolvidas em combate ao redor de Jabalia, ao norte da cidade de Gaza. Um porta-voz do exército disse que as operações continuariam até que as tropas recebessem a ordem de parar. Do outro lado da cerca da fronteira, em Israel, nuvens de fumaça podiam ser vistas pairando sobre a zona de guerra ao norte de Gaza, acompanhadas por sons de tiros pesados e explosões estrondosas. Israel diz que os combatentes do Hamas usam edifícios residenciais e outros prédios civis, inclusive hospitais, como cobertura. O Hamas nega. A mídia palestina informou que pelo menos 15 pessoas morreram em ataques aéreos na cidade principal do sul de Gaza. A agência de notícias Reuters não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos. De ar-condicionado a tapete gelado para pets, a influência do calorão nas buscas para Black Friday de 2023. O levantamento do Google mostra disparada nas procuras por itens relacionados às altas temperaturas. Pessoas caminham e se protegem do sol e calor em via, com o termômetro marcando 41 graus, da zona sul de São Paulo. Se em 2022 a Copa do Mundo foi destaque em buscas atípicas na Black Friday, este ano o responsável por mexer com os ânimos dos consumidores é o calorão. Segundo os dados do Google, itens como ar-condicionado e ventilador estão entre os 10 mais buscados nos últimos dias. Reta final para Black Friday, que acontece na data do dia 24 de novembro, sexta-feira. A alta não é à toa. O país vem enfrentando uma onda de calor sem precedentes, com máximas superando os 40 graus em diversas cidades e sensações térmicas perto da casa dos 60 graus, como registrado no Rio de Janeiro. Como escolher modelos de ar-condicionado, tipo inverter de parede e portátil. No caso do ar-condicionado, houve um aumento de 535% na procura pelo item no início da semana do dia 24 de novembro, em comparação com a média diária de outubro, mês sem sazonalidade da Black Friday. Para efeito de comparação, o avanço do mesmo período em 2022 foi de 25%.
eletrodomésticos de maneira geral são itens muito buscados na Black Friday, mas o nível de crescimento de categorias dentro de ar e ventilação, como ar-condicionado, ventilador e climatizador, tem se destacado este ano. Não é comum. Cabe observar que a procura dos consumidores tem ido além dos produtos considerados tradicionais, de acordo com os dados do Google. Na categoria pet, por exemplo, tapete gelado foi o termo mais clicado ao longo da semana, além de registrar um crescimento de 25% de terça-feira, dia 21 de novembro, para quarta-feira, dia 22 de novembro. Já no início da semana, o efeito Black Friday gerou um aumento de 6.546% nas buscas pelo produto em relação à média diária de outubro. No mesmo período de 2022, a alta foi de 33%. Enquanto isso, em cama, mesa e banho, o cobertor de resfriamento foi o produto mais clicado de terça para quarta-feira, ao passo que o desodorante avançou 23% nas buscas. Já nas últimas 24 horas, a procura por protetor solar subiu para 32% segundo o Google. Vale ressaltar que, tradicionalmente, eletrodomésticos e itens eletrônicos como celulares, geladeiras, videogames seguem sendo os mais buscados para o período. Já voltamos com mais notícias para vocês. Fiquem agora com o nosso Radar do Tempo, com o nosso apresentador, Johnny Pinho. Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. Começando por São Paulo, capital. O domingo, na Terra da Garoa, vai começar com tempestades leves de raios e trovões, mínima de 18, máxima de 24. Começando a segunda-feira do Trabalhador Paulistano, dia que promete ser o mais intenso da semana, mínima de 18, máxima de 24, todavia com fortes chuvas, raios e trovões e também com altos índices de alagamento, portanto, se prepare. A terça-feira já promete uma trégua, dia que promete ser bastante nublado, mínima de 17, máxima de 24, 20% de risco de chuva, dia tranquilo. Já indo agora para a quarta-feira, dia que promete uma trégua. Todavia, o sol não vai perdoar a Terra da Garoa, mínima de 18, máxima de 28, dia que promete ser bastante aberto e zero risco de chuva. Indo agora para a quinta-feira, dia que promete ser ainda mais quente, mínima de 20 graus, máxima de 32, zero risco de chuva, porém, umidade vai chegar a 70%. Sexta-feira, dia que promete ser ainda mais quente, mínima de 21, máxima de 33, zero risco de chuva e o tempo promete ser bastante aberto. E para finalizar, o sábado vai ser também bastante quente, mínima de 21, máxima de 32, zero risco de chuva e tempo bastante aberto. Indo agora para Campinas. O domingo do Campinense, assim como o do Paulistano, também será com bastante chuva, raios e trovões. Mínima de 19, máxima de 29, 40% de risco de chuva e 77% de umidade. Indo agora para a segunda-feira do Trabalhador Campinense, mínima de 18, máxima de 25, assim como em São Paulo, também terá fortes chuvas, raios, trovões e altos índices de alagamento pela cidade. A terça-feira do Campinense será com a mínima de 17, máxima de 28,
0 risco de chuva e tempo parcialmente nublado. Agora na quarta-feira o tempo será bastante quente. Mínima de 19, máxima de 31, 0 risco de chuva, tempo super aberto, tranquilo para pegar aquele bronze, todavia com cuidado para não pegar insolação. A quinta-feira agora será parcialmente nublado, mínima de 22, máxima de 32, 0 risco de chuva, um clima tranquilo e um pouco mais ameno comparado aos dias anteriores. Agora a sexta-feira do trabalhador campinense, se preparem. Mínima de 22 e máxima de 34. Clima bastante aberto. 0 risco de chuva, porém passar o protetor solar pois será bom. Não só na sexta-feira como no final de semana. Afinal, o sábado do campinense será uma mínima de 22 e máxima de 34. 0 risco de chuva e tempo parcialmente nublado. Um bom dia para reunir a família e fazer aquele churrasco no final de semana. Indo agora para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. O domingo do Carioca será diferente do paulistano e do campinense. Mínima de 23, máxima de 25, porém um clima parcialmente nublado e 0 risco de chuva. Agora a segunda-feira será bastante intensa. Mínima de 23, máxima de 27, altos índices de alagamentos pela cidade, tempestades leves de raios e trovões. Umidade vai chegar a 87%. A terça-feira, assim como a segunda, também promete ser bastante intensa. Mínima de 23, máxima de 26, altos índices de alagamentos pela cidade também, tempestades isoladas com raios e trovões. Umidade chega a 86%. A quarta-feira do Carioca também promete ser bastante intensa. Mínima de 23, máxima de 26, todavia promete ter bastante ventanias, raios e trovões pela cidade, porém 5% de risco de chuva, umidade chega a 80%. O tempo só vai dar uma trégua na cidade maravilhosa na quinta-feira, mínima de 24, máxima de 29, 0 risco de chuva e umidade chega a 80%. Tempo aberto. A sexta-feira o tempo promete ser bastante quente e um ótimo dia de praia na cidade maravilhosa. Mínima de 24, máxima de 31, 0 risco de chuva e tempo super aberto. O sábado na cidade maravilhosa, para finalizarmos, mínima de 24, máxima de 31, 0 risco de chuva e um ótimo dia para pegar uma praia em Copacabana. E esse foi o Jornal BKM com Johnny Pinho. Direto do estúdio BKM Productions, o produtor diz: está aberta a lista para patrocinadores. Em 2024, começaremos as nossas preparações para a gravação da série A Floresta. A série de terror está com mais de 172 mil visualizações na hashtag Série A Floresta nas redes sociais. E foi anunciada também que a primeira temporada será composta por 15 episódios, com muita tensão, terror, desespero, perseguição e muito mais. Os atores já estão na preparação e estão ansiosos para iniciarem o projeto, assim como todos que estão aguardando a grande série. Fique agora com a sinopse da série. Um grupo de amigos, um trágico acidente, um maníaco mascarado. Na floresta próxima à cidade, um grupo de amigos
se reúnem para fazer uma festa no acampamento. E como toda festa noturna, tem que ter uma brincadeira da noite. Uma brincadeira que sai do controle e acaba em um grande e trágico acidente. Com o acontecido, os amigos seguem a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. 3 anos depois, o mesmo grupo de amigos se reúnem novamente no mesmo local, agora com um amigo a menos, que fora morto no acidente. O que eles não imaginam é que nesses 3 anos, após a morte do amigo, eles estavam sendo observados e agora serão caçados, pois nada fica impune. Agora correm por suas vidas, pois o mascarado maníaco tem sede de vingança e não vai parar até conseguir. E já já nós voltamos com mais notícias para você. Fique agora com o nosso apresentador dos esportes, Messias Fernandes. Agora com você, Esportes BKM. Tudo o que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. O Jornal BKM traz para você um resumo das atualizações do mundo dos esportes. Esportes BKM. Viralizou. Fla Turbinado 5 em Itaquera. Hendrick, Alan Anderson Silva e Botafogo sem gás. Virais das redes ainda tem choro de Renato Gaúcho em derrota para o Atlético Mineiro em BH. E torcedor que perdeu tudo por acesso, que não veio, do Vila Nova na Série B. O complemento da 35ª rodada do Brasileirão vai chegando ao fim, com cenas lamentáveis dentro e fora do campo. Golaço e briga cada vez mais acirrada pela liderança, com 6 times disputando ponto a ponto o título de campeão da Série A. Alguns endiabrados turbinados, como o Flamengo de Tite, e outros com o fôlego indo para as cucunhas, como o Botafogo. Fato é, quem perdeu chorou, quem venceu foi a farra nesse fim de semana. O Viralizou ainda teve choro de Renato Gaúcho contra o Atlético Mineiro em Hendrick, a flor da pele, no Castelão, e torcedor que perdeu no afã de presenciar o acesso que não veio no Vila na Série B. Deixou chegar. O Flamengo de Anedor venceu mais uma e está mais do que embalado na corrida pelo título brasileiro. O time rubro-negro derrotou o Atlético Mineiro por 3-0 em Uberlândia e subiu para a vice-liderança, empatando em número de pontos com o Palmeiras. A torcida é só sorrisos. Afinal, deixou chegar. O Everton do Palmeiras admite surpresa com o brasileiro. Nunca imaginamos estar essa loucura. Verdão sustenta a liderança por vantagem no saldo de gols, em rodada que ainda teve Botafogo e Flamengo assumindo o primeiro lugar de forma temporária.
Restando 3 rodadas para a despedida, o Brasileirão contou com 3 líderes diferentes em 4 horas de bola rodada no último domingo. Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que começou no topo e terminou igual, uma história quase inacreditável, até mesmo para quem fez parte dela. Sendo sincero, acho que as equipes todas estão na frente. A gente nunca imaginou que, faltando 4 rodadas, ia estar essa loucura que está o Campeonato Brasileiro, admitiu o goleiro Everton, após o empate do Palmeiras com o Fortaleza no Castelão. Apenas 4 pontos separam 6 clubes entre a liderança e a 6ª posição da Série A, neste momento. De uma competição que teve o Botafogo como líder por 31 rodadas e chegando a abrir 14 pontos de vantagem para o vice na classificação. Que é isso, menininho? Restando praticamente 3 rodadas para o fim do Brasileiro, Goiás e Cruzeiro entram em campo nesta segunda-feira, no encerramento da 35ª rodada. Esses 6 clubes ainda podem conquistar o título. O Palmeiras, por exemplo, sustenta o posto de líder somente pela diferença do saldo de gols em relação ao Flamengo, uma vez que estão empatados em pontos com 63 e no número de vitórias com 18. A gente sabe o quanto vai ser difícil e decidido até a última rodada, o último jogo, e a gente tem que se preparar bem para isso. Está todo mundo na briga, a gente é líder e vai fazer o que precisa para continuar até o fim, disse o goleiro. E no Castelão fizeram realmente. Apesar da desorganização e de atuar com 1 a menos desde os 14 minutos do segundo tempo, por conta da expulsão de Gustavo Gomes, o Palmeiras saiu com um empate por 2 a 2 e foi o ponto necessário para manter a liderança. É um campeonato que está sendo decidido nos detalhes e a gente sabe quanto é difícil jogar aqui, porque o desgaste é grande, calor, ainda mais com 1 a menos, justificou o goleiro. Não vamos questionar a decisão. Já passou. O importante é que a gente conseguiu fazer o nosso melhor. É isso que Abel pede. Não veio a vitória, mas veio o empate, que é importante dentro das circunstâncias. Agora é seguir em frente e pensar no América, finalizou. O Palmeiras recebe o América Mineiro às 21h30 da quarta-feira, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. Análise. Palmeiras sustenta a liderança com poder de reação e faz contas em disputa por título. Palmeiras empata com Fortaleza por 2 a 2 com 1 a menos em campo, ao mesmo tempo em que liga alerta por falha defensiva e espaços abertos para o ataque rival. Evidente a atitude campeã que eles têm. Foram essas palavras usadas pelo técnico Abel Ferreira ao analisar a postura do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Fortaleza na noite de domingo no Castelão. Uma referência especialmente pelo poder de reação da equipe, mas que termina sendo um dos poucos fatores positivos a levar consigo do Ceará. O Verdão entrou em seu ritmo usual pós-data FIFA, dominou a posse de bola, mas fez metade da finalização do rival e salvou-se
ao reagir pelo empate mesmo com 1 a menos em campo, por conta da expulsão de Gustavo Gomes. Após 2 semanas de paralisação por conta da eliminatória da Copa do Mundo, o Palmeiras entrou em campo com apenas uma mudança em relação ao último jogo: Gustavo Gomes voltando de suspensão na vaga de Luan, que está lesionado. Mas o que se viu no primeiro tempo foi uma postura distinta da vitória sobre o Internacional. Por exemplo, houve acúmulo de falhas defensivas, espaços pelas laterais e uma posse de bola que, apesar de dominante, só circulou, sem afetividade. Do lado contrário, avistou um Fortaleza trabalhando na reposição rápida e que aproveitou dos espaços abertos e a falta de organização defensiva do Palmeiras para o primeiro gol, marcado por Thiago Galhardo. No segundo tempo, Gustavo Gomes levou cartão vermelho por falta e exigiu de Abel Ferreira uma decisão relâmpago. O técnico reagiu 1 minuto depois de tirar Breno Lopes do ataque e adicionar Vanderlan. A estratégia funcionou, mesmo com 1 a menos. O Verdão voltou a propor o jogo e conseguiu o empate com Rafael Veiga. No momento de estresse, tem que ter calma para fazer as decisões, resumiu o técnico, ao ser questionado sobre a alteração. 4 minutos depois, aos 24, o Fortaleza colocou-se à frente mais uma vez. Só aos 32 saíram os números finais, quando o Palmeiras se aproveitou de um vacilo da zaga tricolor e Zé Rafael fez o gol de empate, 2 a 2. Não era o resultado almejado pelos alvisverdes, mas o time terminou no lucro pelas circunstâncias. Fato é que deixam o Castelão com o poder de reação com ponto positivo, mas ciente de que será preciso mais para buscar o título. Palmeiras segue líder do Brasileiro, com 63 pontos à frente do Flamengo, pela vantagem no saldo de gols. Restam 3 finais, como o próprio técnico Abel Ferreira costuma pregar. E o próximo desafio será com o treinador, suspenso pelo 3º cartão amarelo, assim como Mike e o zagueiro Gustavo Gomes, expulso. O Verdão recebe o América Mineiro às 21h30 da quarta-feira, no Allianz Parque. E vamos lá, chances de título no Brasileirão. Após a 35ª rodada, Palmeiras 56,40%, Flamengo 24,00%, Botafogo 13,00%, Atlético Mineiro 3,26%, Bragantino 1,74%, Grêmio 1,60%. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, analisamos todas as finalizações cadastradas pelo espião estatístico em 4.149 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes no ataque e na defesa a partir da expectativa de gol. Métrica consolidada internacionalmente. Os dados ajudam a calcular a chance de cada equipe vencer os jogos restantes, fazendo 10.000 simulações para cada partida a ser disputada, o que resulta nos percentuais do quadro abaixo.
chances de permanecer na Série A. A vitória do Cruzeiro sobre o Goiás no fechamento da 35ª rodada complicou bastante a possibilidade do time esmeraldino seguir a Série A. Foi de 4,09% para apenas 0,20%. A Raposa, com um gol assinalado nos acréscimos, aumentou as chances de permanência, indo de 83,50% para 92,75%. Que é isso, menininho? O Goiás joga a vida na próxima quinta-feira em Porto Alegre diante do Grêmio. O empate pode decretar a queda esmeraldina. Já o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense no Mineirão e terá a oportunidade de se livrar de uma vez do risco de rebaixamento. O Bahia teve uma vitória impressionante diante do Corinthians na sexta-feira passada, mas sua permanência na Série A segue muito ameaçada. O bom resultado fora de casa ajudou a aumentar essa chance de 43,48% para 63,13%. Ainda no Z4 do Brasileirão, o tricolor baiano diminuiu a distância para as equipes fora da zona de perigo. Se vencer o São Paulo nessa quarta-feira, vai finalmente deixar o grupo dos 4 últimos, pois o Vasco e Corinthians se enfrentam e um deles será ultrapassado pelo Bahia. Para ganhar mais posições ainda, os baianos vão precisar secar Santos e Cruzeiro. Chances de permanência na Série A após a 35ª rodada. Cuiabá, 99,99%. São Paulo, 99,94%. Internacional, 99,8%. Fortaleza, 99,36%. O Cruzeiro, 92,75%. Corinthians, 86,82%. O Vasco, 80,75%. Santos, 78,98%. Bahia, 64,13%. Goiás, 0,20%. Curitiba, rebaixado, 0%. Américo Mineiro, rebaixado, 0%. Chances de Libertadores. A 35ª rodada garantiu as classificações de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A 35ª rodada garantiu as classificações do Palmeiras, Flamengo e Botafogo para a próxima Libertadores, que já matematicamente as 3 equipes não podem mais ser ultrapassadas pelo Atlético Paranaense, única equipe fora do G6, que ainda tem uma chance de terminar na zona de classificação para a principal competição sul-americana, 1,14%. O Fluminense também tem a possibilidade de ficar entre os 6 primeiros, mas como atual campeão da Libertadores, sua vaga iria no 7º colocado do Brasileirão. Em relação ao G4, a briga segue intensa e ninguém está 100% garantido até o momento. A maior subida nessa disputa foi o Atlético Mineiro, que foi de 31,72% para 50,98% de possibilidade de vaga direta na fase de grupo da próxima Libertadores. O Palmeiras subiu de 95,90% para 97,85%. O Flamengo evoluiu bem de 72,6% para 89,16%. E o Botafogo teve leve queda de 89,84% para 83,61%. Derrotados no fim de semana, Bragantino e Grêmio sofreram na disputa pelo G4 do Brasileirão. O Massa Bruta saiu de 59,8% para 41,50%.
e o tricolor gaúcho de 51,24% para 36,82%. Para voltarem firmes a essa disputa, seus próximos compromissos em casa são decisivos. O Braga recebe o Fortaleza e o Grêmio pega o Goiás. Chances de ir para a Libertadores após a 35ª rodada. G4 e G6. Palmeiras 97,85%, 100%. Flamengo 89,16%, 100%. Botafogo 83,61%, 100% no G4. Atlético Mineiro 50,98%, 99,26% no Z4. Bragantino 41,50%, 97,73%. Grêmio 36,82%, 97,61% no Z4. Fluminense 0,8%, 4,26% no Z4. Atlético Paranaense 0%, 1,14% no Z4. Que é isso, menininho? Metodologia, viu? Apresentamos as possibilidades estatísticas baseadas nos parâmetros do modelo de gols esperados ou expectativas de gols. Uma métrica consolidada na análise de dados que tem como referência as finalizações cadastradas pelo espião estatísticos em 4.124 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013. As variáveis consideradas no modelo são 1. A distância e o ângulo da finalização em relação ao gol. 2. Se a finalização foi feita cara a cara com o goleiro. 3. Se foi feita sem a presença do goleiro. 4. A parte do corpo utilizada para concluir. 5. Se a finalização foi feita de primeira, ajeitada ou carregada. Se o chute foi feito com a perna boa ou ruim do jogador. 6. A origem do lance. Pênalti, escanteio, cruzamento, falta direta, roubada de bola, lateral e etc. 7. Se a assistência foi feita de dentro da área. 8. A posição em que o atleta joga. 9. Indicadores de força do chute. 10. O valor de mercado das equipes em cada temporada a partir de dados, site e Transfermarkt, como proxy de qualidade do elenco. 11. O tempo de jogo. 12. A idade do jogador. 13. A altura do goleiro em jogadas originadas de bolas aéreas. 14. A diferença no placar no momento de cada finalização. De cada 100 fiscalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 viram gol. Então, uma finalização de meia-lua tem expectativa de gol de cerca de 0,7. Cada posição no campo tem uma expectativa diferente de uma finalização virar gol, que cresce se for por haver menos adversário para evitar colisão da jogada. Cada posição é somada ao longo da partida para se chegar ao XZ total de uma equipe em cada jogo. Essa variação indica as chances de os times vencerem cada adversário. A partir daí, é calculada a chance de os clubes terminarem o campeonato em cada posição. Libertadores 2024. Veja os times classificados. Flamengo se junta a outros 4 brasileiros garantidos. Ao todo, são 28 times confirmados na competição continental do ano que vem.
A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro garantiu mais um time na disputa da Libertadores 2024. O Flamengo, que venceu o América Mineiro, chegou a 63 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, primeira equipe fora da zona de classificação. O Flamengo se juntou a São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Fluminense, campeão da Libertadores 2023. Botafogo e Palmeiras entre os representantes brasileiros na próxima edição da competição continental. Restam 3 vagas que no momento seriam ocupadas por Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. Os 2 últimos entrariam na fase prévia. Ao todo já são conhecidos 28 times que disputarão a Libertadores 2024. Libertadores 2024. Veja os times classificados. Flamengo se junta a outros 4 brasileiros garantidos. Ao todo, são 28 times confirmados na competição continental do ano que vem. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro garantiu mais um time na disputa da Libertadores 2024. O Flamengo, que venceu o América Mineiro, chegou a 63 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, primeira equipe fora da zona de classificação. O Flamengo se juntou a São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Fluminense, campeão da Libertadores 2023. Botafogo e Palmeiras entre os representantes brasileiros na próxima edição da competição continental. Restam 3 vagas que no momento seriam ocupadas por Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. Os 2 últimos entrariam na fase prévia. Ao todo já são conhecidos 28 times que disputarão a Libertadores 2024. E começou a chover aqui agora, mas debaixo do som dessa chuva, vamos listar os representantes confirmados por país para o ano que vem. A Argentina traz River Plate, Teles e Rosário Central. Bolívia, The Strongest e Bolívar. Brasil, São Paulo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O Chile traz Cobressal. Colômbia, Milionários e Atlético Nacional. Equador, LDU, Independente del Valle, Barcelona e El Nacional. Paraguai, Libertad, Cerro Porteño e Trinidense. O Peru traz Alianza Lima, Sport Cristal, Universitário e Melgar. O Uruguai não traz ninguém. Venezuela traz Portuguesa, Deportivo Táchira e Caracas e Puerto Cabello. Restam serem definidas, além das 3 vagas brasileiras, 3 argentinas, 2 bolivianas, 3 chilenas, 2 colombianas, 1 equatoriana, 1 paraguaia e 4 uruguaias. A Libertadores 2024 será disputada a partir do dia 6 de fevereiro com sua fase prévia. A fase de grupo tem início no dia 2 de abril e a final está prevista para 30 de novembro. E essas foram as notícias do seu esporte BKM pra você!
Bolsonaro não vai em manifestação por apoiador morto na Papuda, diz colunista. Bolsonaro já teria se deslocado em direção a Brasília na manhã de domingo, do dia 26 de novembro, e não deve mais participar de manifestação em homenagem a Cleiton da Cunha. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, não vai mais participar de uma manifestação bolsonarista na tradicional Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo do dia 26 de novembro, colocada pelo pastor Silas Malafaia e outros deputados. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o antigo mandatário deixou o Rio de Janeiro em direção a Brasília pela manhã. A manifestação foi convocada em memória de Cleiton da Cunha, que morreu na última segunda-feira, dia 20 de novembro, após um mal súbito no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O homem de 46 anos era um dos presos pelos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas invadiram o prédio dos Três Poderes. Segundo a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o homem recebia as visitas regulares da companheira e das duas filhas, além de receber o acompanhamento médico. Pelas redes sociais e nas tribunas do Congresso Nacional, diversos parlamentares bolsonaristas prestaram homenagem a Cleiton da Cunha. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, voltou a comentar o caso no domingo, dia 26 de novembro. É hoje Avenida Paulista às 2 horas. Fazer o certo sem esperar de dê certo. Cumprirei a promessa que fiz à filha de Cleiton, não deixar a morte de seu pai ser em vão, disse. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, classificou Cleiton como um verdadeiro patriota. Não vamos nos calar diante do que tem acontecido. Nossa voz não pode ser censurada. Vamos manter o respeito, protestar com sabedoria, estratégia e muito patriotismo, frisou. Estas foram as notícias da 7ª edição do Jornal BKM, exclusivo para você. Fique agora com a nossa música final. Tenha uma ótima semana. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chasing, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about